Boa noite, igreja. Boa noite você que está aí na sua casa. Vamos começar mais um culto nesse domingo. Espero que você tenha separado esse tempo para a gente se reunir como igreja. Manda, se você conseguir, aí uma mensagem no nosso chat. Manda uma mensagem no nosso WhatsApp para a gente saber que você está participando com a gente. A gente vai começar cantando que o nosso Deus é o Alfa, o Ômega, o início, o fim. Ele é tudo para mim. A gente vai começar cantando isso agora. E me lembro um ano atrás, quando começou toda essa questão de fecha a igreja, de a gente não pode se reunir, muitas incertezas e o medo tentando tomar conta da gente. E conversando com a Daniela, a gente leu o Salmo 56, no verso 3. Que ele diz: quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Então, embora a situação pareça complicada, confia no nosso Deus. Vamos cantar.
gente vai cantar sobre a maravilhosa graça que nos alcançou. E eu mando para a igreja um agradecimento por mais um ano que eu tive de vida. Essa semana foi meu aniversário. E apesar que a gente não pôde reunir para fazer o churrasco, a gente até brincou no grupo, né? O churrasco online, cada um na sua casa. Mas eu agradeço todo mundo que mandou mensagem e pelo carinho de toda a igreja. E a gente canta agora agradecendo a Deus, né? Pela maravilhosa graça dele que tem nos sustentado. Vamos continuar cantando. Poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, O Rei da glória, o poderoso Deus. reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Santo é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Cordeiro de Deus, Santo, Santo, Santo. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar,
levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Última música antes da mensagem, ela diz: toma-me, rendido estou. Como eu sempre falo, separa o tempo que você está aí na sua casa, não deixa as coisas te distrair, é hora de se render, se entregar para o nosso Deus. Para tudo que você estiver fazendo que possa te distrair para você focar. Daqui a pouco a gente vai ouvir da palavra de Deus. E durante essa canção, se você quiser fazer contribuições e ofertas, se você tiver isso colocado no seu coração, você tem a descrição da igreja, a conta, o Pix, seja lá o que for, mas só faça isso, eu sempre repito, se for parte da sua adoração, do seu louvor, da sua gratidão a Deus. Vamos cantar. Eu vou limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e o meu viver, que estejam todos pra ti, ó Deus. Eis aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
em ti estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Olá, igreja querida, que bom, mais um domingo nós estamos aqui juntos, ainda não presencialmente, mas é um privilégio eu poder falar com vocês. Tenho grande alegria no meu coração de poder chegar até sua casa, Deus tem nos dado esse privilégio. Então, meus queridos, temos estudado o Salmo 23, um salmo muito bacana, tem falado tantas coisas ao nosso coração, não é mesmo? Quero que você saiba que durante a semana temos orado por esta igreja, temos orado por vocês, pelos motivos de oração que são colocados no nosso grupo. Eu tenho o costume de orar olhando aqui por esses bancos, identificando o lugarzinho que cada um de vocês se assentam. E eu intercedo, buscando a graça de Deus sobre a casa de vocês, sobre a vida, sobre a família, e tenho certeza que o nosso Deus tem nos dado a sua proteção e revelado a cada um de nós o seu cuidado. Eu quero orar antes de nós começarmos a estudar esse texto. Hoje eu quero falar sobre a bênção da esperança. Estamos precisando disso, não é? A bênção da esperança. Fecha seus olhos comigo. Se você tem algum motivo de oração, algo que está incomodando você nesta noite, ore comigo. Eu não preciso falar, porque Deus sabe, mas Deus quer que cada um de nós se apresente juntos diante dele nessa noite. Amém? Bondoso Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, nós temos aqui o privilégio de nos reunir e aproveitando a tecnologia para chegar até o lar de cada um dos nossos queridos irmãos. Deus amado, o Senhor conhece as nossas necessidades, então venha estender sua mão sobre a vida de cada casa, de cada família, suprindo suas necessidades, dando saúde, dando poder para vencer todas essas dificuldades pelas quais nós estamos passando, mas não deixa nenhum de nós se esmorecer ao ponto de perder a esperança. Que a nossa fé nos fortaleça, Deus, a cada dia, na certeza de que há um Deus, que nós podemos chamá-lo de Pai Nosso que está nos céus, que nos guarda, que nos protege e que tem um plano maravilhoso para nós. Fica conosco, Deus, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém? Meus queridos, hoje eu quero ler com vocês o Salmo 23, o versículo 6, a parte primeira do versículo que diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Se você tem a NVI, é a mesma fala de uma maneira um pouco diferente. O salmista diz na NVI: sei que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Moody, ele foi um grande pregador no século XIX. Ele conta num dos seus livros, ele é um homem cheio de histórias, que certa vez uma irmã muito atribulada veio conversar com ele. E ela então disse que, conversando com Moody, ela veio buscar aconselhamento, veio buscar uma palavra de esperança, porque ela estava sendo seguida por dois homens. Ela disse para Moody que quando ela tomou o bonde para vir até a igreja conversar com o pastor, esses dois homens tomaram o mesmo bonde que ela. E quando ela desceu no ponto da igreja para conversar com o pastor, os dois homens desceram, estão seguindo ela, perseguindo. E ela diz: olha, enquanto nós estamos aqui conversando na sua sala, pastor, eu tenho certeza que esses dois homens estão lá
na antessala me esperando. Moody era um homem muito espirituoso e ele entendeu todo o drama daquela irmã. Acreditou até que ela estivesse sofrendo de alguma ilusão mental. E a verdade é que não havia ninguém seguindo aquela irmã. Mas para deixá-la mais à vontade, o Moody olhou bem nos olhos dela e disse: irmã, aqueles 2 homens são 2 guerreiros de Davi que foram enviados para perseguir você para o seu bem. Eles têm até nome. E ele então abriu esse texto de Salmo 23, versículo 6, e leu para aquela irmã: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Aquela irmã ficou aliviada, os olhos dela brilharam quando Moody falou isso para ela, e ela disse: isso é maravilhoso, eu sempre perguntei quais seriam os nomes deles, e agora eu sei. E aquela mulher saiu aquele dia do escritório do pastor Moody com paz de espírito, consolada por saber que a bondade e a misericórdia iriam persegui-la novamente. Hoje à noite eu quero que nós tenhamos esse prazer que essa irmã experimentou. Isso vai trazer esperança ao nosso coração. Davi, quando ele escreve esse salmo, ele tem todo aquele contexto de entender e de expressar sua fé no Senhor como seu pastor, pastor que sustenta, supre a necessidade das ovelhas, pastor que cuida, protege, igualmente a figura do anfitrião que estudamos na semana passada, um anfitrião que prepara um banquete para Davi, um anfitrião que o protege à vista dos seus inimigos e que o honra na presença de todos. Então, eu dividi esse versículo pequeno em 3 partes, para ficar mais fácil o nosso aprendizado hoje à noite. Nesta semana, eu aprendi uma nova palavra para enriquecer o meu vocabulário, e eu achei muito interessante esta palavra, adultecer. Já ouviu? Adultecer. Adultecer significa se tornar adulto, maduro. E é isso que Deus quer para nós. Deus revelou isso na sua palavra. Ele não quer que nós sejamos filhos meninos, que ficam correndo de um lado para o outro, que não têm firmeza naquilo que acredita. Ele quer que nós sejamos homens e mulheres maduros, adultos. Mas nós precisamos adultecer de uma maneira sadia, que é uma maneira bíblica. Então, eu pensei em 3 estágios para nós adultecermos de maneira saudável e de maneira bíblica. A primeira etapa, eu estou chamando aqui com vocês de a etapa do conhecimento da palavra. Guarda isso. Esta etapa é muito importante, porque o conhecimento, ele vai criar convicção, que vai conduzir à confiança. Esses são os 3 estágios: conhecimento, convicção e confiança. Eu vou explicar um a um para você nesta noite. A primeira etapa é conhecimento da palavra. Davi está dizendo: olha, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu pergunto, como que Davi sabe disso? Mas olha, eu quero primeiro destacar nesse primeiro estágio essas 2 palavras, bondade e misericórdia. Davi, ele conhece a palavra, ele tem conhecimento da palavra. E quando ele está falando da bondade e da misericórdia, ele está falando do próprio Deus, do Senhor, que é o seu pastor e o seu anfitrião. Na verdade, o que Davi está dizendo é que o Senhor dele é bondoso, é misericordioso, e está perseguindo Davi, está acompanhando Davi, seguindo Davi por onde ele vai. Isso é verdade na minha e na sua vida também. O Senhor Jesus certa vez estava dando uma aula para os seus discípulos, não somente os 12, mas uma grande multidão que havia crido nele.
Mas ele se volta para os seus discípulos e diz assim: olha, vocês serão verdadeiramente os meus discípulos se vocês permanecerem na minha palavra. E vocês vão conhecer a palavra, e essa palavra vai trazer libertação para vocês. Mas olha, o que Jesus está fazendo é um contraponto com a mentira. A palavra dele é a verdade. Tudo que se diz fora da palavra em relação à vida espiritual, à vida com Deus, aquilo que agrada ou não agrada a Deus, é mentira. E a mentira, ela escraviza, ela engana o povo de Deus. Então nós precisamos, primeiro estágio, conhecer a palavra de Deus. Bondade e misericórdia vão nos seguir. Quando nós falamos sobre a bondade, eu estou querendo me referir ao amor de Deus em ação. Bondade é um aspecto do amor de Deus, é um atributo, uma qualidade de Deus. Mas quando Davi está falando da bondade de Deus, do Senhor, ele está se referindo a um atributo, uma qualidade do seu amor que é demonstrado para toda a criação de Deus. Sabe o seu vizinho? Mesmo incrédulo, a saúde dele, a alegria dele, as finanças dele são bênçãos dadas por Deus, por causa da sua bondade. O Senhor Jesus falou isso de outra maneira. Ele disse que o Senhor, Deus, o Criador, Ele faz nascer o seu sol sobre justos e injustos, ou seja, sobre crentes e não crentes. Ele derrama chuva sobre bons e maus, porque como Criador, Ele ama a sua criação. Isso é o aspecto da sua bondade. Quando Lucas escreve Atos, ele narra a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e Barnabé. E ali no capítulo 14, eles estão viajando, eles passaram por uma cidade chamada Listra, e quando eles chegaram em Listra, bem na porta da cidade, na entrada da cidade, havia um aleijado que estava ali. Era costume ele ficar para pedir esmolas. E quando Paulo o viu, diz a Bíblia que ele olhou para esse homem, em alta voz ele diz: levanta-te, fica em pé. E o homem deu um salto e começou a andar. Todas as pessoas, a população que estava ali, porque a vida da cidade se passava na porta da cidade. Todas as pessoas que viram aquilo começaram a gritar e dizer: os deuses se fizeram homens, estão entre nós. E foi um tumulto. Os sacerdotes pagãos, eles ouviram sobre isso e já trouxeram bois para sacrificar a Paulo e a Barnabé. Mas Paulo diz assim: ei, esperem, parem com isso. Olha o que diz aqui, a partir do versículo 15. Paulo e Barnabé, eles rasgaram as suas roupas, suas vestes, e correram para o meio da multidão, dizendo: parem com isso. Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas, o evangelho para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vazias e se voltem para o Deus vivo. E ele passa a explicar quem é esse Deus vivo. Ele é o Criador. Olha o que Paulo diz: o que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, esse Deus permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos. Deus foi tão paciente, Ele não destruiu as nações por mais incrédulas que elas fossem. Contudo, diz o apóstolo Paulo, Deus não ficou sem testemunho de si mesmo. Como que Ele deu testemunho para essas nações? Paulo diz: Ele mostrou a sua bondade. Como Ele fez isso? Dando-lhe chuva do céu, colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e dando-lhes um coração cheio de alegria. Paulo está dizendo: olha, o nosso Deus é um Deus bondoso, Ele abençoa até mesmo os incrédulos. Mas Paulo diz: bondade e misericórdia, não é uma coisa ou outra, são as duas coisas juntas. Misericórdia
vem de uma palavra hebraica muito cara, muito preciosa para o judeu. É uma palavrinha pequenina chamada Hesed. E você pode aprender essa palavra hoje à noite. Hesed. Hesed é o amor leal de Deus para com todos aqueles que estão em aliança com Ele. Bondade de Deus expressa para o mundo inteiro, mas sua misericórdia recai somente sobre aqueles que têm uma aliança com Ele. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Quando Davi disse no versículo anterior que o anfitrião preparou para ele uma mesa e o seu copo estava sempre cheio, são duas figuras que descrevem para nós a ceia, que descrevem a aliança que Deus tem com o seu povo, a mesa e o cálice. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, nós somos o povo de Deus, temos uma aliança com Ele. E é isso que Davi está dizendo, falando da sua misericórdia. Deus, Ele ama de uma maneira diferenciada aqueles que têm aliança com Ele. O amor que Deus tem por nós é um amor tremendo. Misericórdia significa que Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Na verdade, meus queridos irmãos, nós merecemos a condenação, nós merecemos só coisa ruim, por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência. Mas o apóstolo Paulo, ele está pregando lá em Listra, ele está dizendo, olha, a bondade de Deus se manifestou para vocês, e de uma maneira especial, a sua misericórdia se manifesta na nossa vida. Nós que temos um relacionamento com Deus, por meio de Jesus Cristo. O Salmo 34, versículo 22, o salmista, que também é Davi, ele diz que o Senhor o redimiu, pagou um preço pela vida dele, e o livrou da condenação. Isso aconteceu conosco também. Então, meus queridos irmãos, eu e você precisamos adultecer, amadurecer na fé. E para isso, em primeiro lugar, nós precisamos parar nesse estágio do conhecimento da palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade trará libertação de todo o pecado. Porque na medida em que nós conhecemos a palavra, e Jesus disse, olha, a palavra é a verdade, e ele pediu ao Pai, santifica os meus discípulos na tua palavra. Então nós vamos querer, e vamos ser impulsionados a querer ter uma vida santa, que agrada a Deus. Pode perguntar à minha esposa, que nossa oração, comumente em casa, é esta: Deus, nós te agradecemos pela sua misericórdia, porque o Senhor não nos dá, porque o Senhor não nos trata como nós merecemos, mas consoante a muita misericórdia que está em Cristo Jesus. Mas há uma segunda etapa muito importante nesse processo de adultecer de maneira sadia, de maneira que honra a Deus. A segunda etapa eu estou chamando de convicção da fé. Então preste atenção, precisamos conhecimento da palavra, para então nós termos convicção no nosso coração, de que aquilo que nós cremos é a verdade. Tem muitas pessoas que dizem acreditar na Bíblia, mas não têm convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. Meus queridos, Davi está dizendo, olha, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Certamente é um advérbio que indica certeza, não dúvida. Davi não está lá em cima do muro. Davi não está pensando, não, pode ser que sim, pode ser que não, talvez. Não, Davi tem plena convicção, certeza absoluta de que a bondade e a misericórdia de Deus o persegue. Nós precisamos ter esta certeza também no nosso coração. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. Nós temos convicção de que aquilo que Deus revelou para nós é a pura verdade. O apóstolo Paulo, ele demonstra esta convicção no momento de muita dificuldade na sua vida. Ele já está velho, ele está preso em Roma, possivelmente ele vai
perder a cabeça a qualquer momento. E ele diz algo tremendo para Timóteo na sua segunda carta. Possivelmente esta foi a última carta que ele escreveu. Ele diz para Timóteo: olha, Timóteo, fica firme, porque quanto a mim, eu já completei a carreira, guardei a fé, a coroa da justiça está reservada para mim, e não só para mim, para todos que amam a vinda do Senhor Jesus. Essa tem que ser a nossa atitude. Eu preciso ter essa convicção de que Deus está no controle de tudo. Então ele diz para Timóteo: Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido. Isso é convicção, meus irmãos. Quando tudo vai bem, é fácil dizer isso. Essa semana eu tive uma dor de cabeça muito forte, dores de garganta que eu não conseguia engolir. Eu me lembrei da cirurgia que eu fiz de garganta uma vez. E eu confesso para vocês que eu fiquei com medo. Eu falei: o coronga me pegou. Mas eu fui para o meu quarto orar. Eu falei: Deus, o Senhor sabe que eu sou frágil. Se eu tiver que ir para o ar, eu vou para a glória do Senhor. Mas me ajuda. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Eu orei a Deus. Tomei medicamentos, mas eu orei a Deus. Porque a Bíblia diz que quando o medo vem, a gente precisa buscar a Deus e confiar nele. E graças a Deus, no outro dia, já estava tudo tranquilo. Minha garganta passou, a dor, a minha cabeça também já não estava doendo, e eu glorifiquei a Deus por isso. O apóstolo Paulo, ele fala algo muito legal na segunda carta que ele escreveu para os Coríntios. Não precisa ir lá agora, você pode ler depois. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 até o 17, ele diz assim: está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Então veja, o apóstolo Paulo ele está dizendo que os homens do Antigo Testamento, eles creram, porque Deus havia revelado para eles. O escritor de Hebreus fala isso. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Os profetas foram os instrumentos, os agentes de Deus, para revelar sua vontade à nação de Israel. Mas o escritor de Hebreus diz: olha, nesses últimos dias, Deus nos falou pelo seu próprio Filho, que veio aqui e viveu entre nós. Então Paulo está dizendo: olha, nós estamos na mesma pegada que os profetas do Antigo Testamento. Nós cremos na revelação de Deus, por isso nós falamos para vocês. E o que era o ensino do apóstolo Paulo, baseado na fé, naquilo que Deus havia revelado? Ele diz assim: porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Então o ensino de Paulo é pautado na revelação de Deus, naquilo que Deus havia ensinado para eles. E ele diz: tudo isso é para o bem de vocês. Paulo ensinando aos coríntios, não algo da sua mente, mas algo que Deus havia revelado, que um dia nós seremos ressuscitados com Jesus. E ele diz: e nós seremos apresentados uns para os outros. Você já imaginou a alegria que será esse dia glorioso, quando todos nós que cremos em Jesus, de todas as nações, seremos levantados dentre os mortos, para o encontro com o Senhor Jesus nos ares? Isso tem que trazer consolo grande ao nosso coração. Então, ele crê, ele fala, mas ele vive também. Por isso ele diz assim: olha, por isso não desanimamos. O que não desanima o apóstolo Paulo, mesmo diante das circunstâncias as quais ele vive, essas circunstâncias adversas, é o fato de que ele tem convicção de que aquilo que Deus revelou é a vontade de Deus para nós e vai se cumprir. Então ele diz assim: olha, por isso, no versículo 16, não desanimamos, mesmo que exteriormente, ele está falando do nosso físico, que vai ficando velho, cansado, doente, mesmo que exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente
estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todo o sofrimento que nós passamos aqui. O que o apóstolo Paulo está fazendo é um contraste entre o sofrimento presente, que ele considera como leve e momentâneo, passageiro, com a glória que um dia será revelada para nós. Paulo não está dizendo que o seu sofrimento não é grande, ele não está dizendo que o seu sofrimento não traz dor. O que ele está chamando você, a mim, nós, é para compararmos o que nós passamos aqui com a glória que nós teremos na eternidade. Então, meus queridos irmãos, precisamos adultecer de maneira sadia. Como? Conhecendo a palavra de Deus. Por isso, o salmista diz lá no início, no capítulo 11 do livro de Salmos, como eu posso preservar a minha vida pura? Ele diz, observando o seu caminho, ou obedecendo, ou se conduzindo de acordo com a palavra de Deus. Então, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso ter convicção de que esta palavra é a palavra de Deus, é a verdade que me liberta. Eu preciso me agarrar nas promessas de Deus. E o terceiro estágio, que vai me ajudar a adultecer de maneira sadia, eu estou chamando de confiança, é levantar as mãos, é me render a Deus, é dizer, Deus, eu me submeto ao Senhor, porque eu confio no Senhor. Então guarde essas três palavras que começam com a letra C: conhecimento da palavra, convicção da fé e confiança no Senhor, o bom pastor, o anfitrião, fiel, bondoso e todo-poderoso. Bondade e misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida. Olha que interessante. Davi, ele está dizendo que a bondade e a misericórdia de Deus perseguirá. A palavra que ele usa aqui é a mesma palavra que é usada em alguns outros textos que mostram Davi perseguindo os seus inimigos, ou que Deus está perseguindo os inimigos de Israel. Mas aqui ele está usando de uma maneira positiva. A bondade e a misericórdia persegue, como aquela mulher entendeu na sua visão, talvez na sua ilusão mental, quando ela conversou com o pastor Moody. 2 homens estão me perseguindo. Mas ela saiu ali do escritório com tranquilidade, porque de uma maneira gostosa o pastor pôde ensinar para ela a focar não nas coisas que ela está vendo no presente, mas nas coisas invisíveis. E ela saiu dali crendo que a bondade e a misericórdia eram 2 guerreiros de Davi que estavam protegendo ela. Esta é a etapa mais difícil. Conhecer a palavra é mais fácil. Ter convicção da palavra já não é tão fácil, mas é fácil. Agora, render-se e confiar que Deus tem o melhor para nos dar já é mais difícil. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos afetados por aquilo que nós vemos, não pelo que nós cremos. Não é verdade? Tudo vai bem, a gente está vivendo feliz, mas quando as coisas mudam, quando o cenário muda, a gente é abalado. A gente não consegue continuar caminhando na mesma pegada pela fé, porque nós somos afetados pelo que nós vemos. Por isso eu gosto daquele cântico que diz, olha, não olhe as circunstâncias, não guie por vista. Olhe para o amor de Deus. O amor de Deus que é expresso em bondade para com todos. Mas o amor de Deus que é focado de maneira especial naqueles que têm uma aliança com Ele. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Louvado seja Deus por isso. Tem uma passagem que eu acho tremenda e você conhece, tenho certeza. A Bíblia diz que o rei da Síria, no norte,
fez várias incursões em direção ao sul, tentando conquistar Israel, o reino do norte em Israel. E queria atingir a capital Samaria e conquistar o exército, o reino do norte. E nesta época, a Bíblia diz que o profeta era Eliseu, o profeta que Deus havia levantado. E todas as vezes que o rei da Síria fazia um plano para atacar Samaria, o profeta dava a fita para o rei e dizia: olha, se prepara, porque tal dia, tal hora, o rei da Síria vai vir tentar invadir. E o rei de Israel se preparava. Isso aconteceu várias vezes, até que o rei da Síria se reuniu com seus conselheiros e disse: olha, tem algum traidor entre nós, porque não é possível. Todas as vezes que nós planejamos aqui no escritório, só nós, quando nós vamos atacar Samaria, o rei está esperando. E um dos seus conselheiros disse assim: não, rei, todos nós somos fiéis ao Senhor. A questão é que lá no reino de Israel tem um profeta chamado Eliseu. É ele que dá a fita para o rei. Todas as vezes que nós planejamos, todos os nossos planos são como que fotografados e passados para Eliseu, e Eliseu conta para o rei. Então o rei reuniu seus conselheiros, destacou alguns espiões para irem e descobrir onde estaria o profeta. E ele diz: nós precisamos matá-lo. E os espiões foram e disseram para o rei: olha, esta noite ele vai estar lá em Dotã. Então o rei mandou o seu exército para a cidadezinha de Dotã. Eliseu, junto com o seu servo, estavam indo em direção à cidade e pararam num hotelzinho lá em Dotã para pernoitar. E os dois dormiram. De manhã, bem cedinho, o servo acordou para fazer um cafezinho, assar um pão de queijo, enquanto o profeta ainda estava lá fazendo as suas orações. E quando ele chegou na janela para espreguiçar, que ele olhou os montes, ele gritou: ai, meu Deus do céu! E já foi chamar o profeta, desesperado, porque ele estava vendo o visível, ele estava olhando para as circunstâncias, e ele gritou para o profeta e disse: estamos perdidos. O profeta chegou e olhou para os montes e disse para o seu servo: fica tranquila, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu fico pensando que o servo deve ter olhado para ele e disse assim: o meu senhor deve ter dormido mal essa noite. Então naquele momento o profeta faz uma oração e ele diz: Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele possa ver. E naquele momento o servo olhou e viu carruagens de fogo, um exército inumeroso em volta do profeta, muito maior do que o exército da Síria. Nós precisamos confiar em Deus. Nós não vamos ver o invisível, mas nós podemos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso também o apóstolo Paulo, naquele texto que nós estamos lendo em 2 Coríntios capítulo 4, lá no versículo 18, ele diz: olha, nós não podemos fixar os olhos naquilo que vemos, mas no que não vemos. Nós não podemos ver aquilo que é apenas transitório. Nós precisamos focar os nossos olhos naquilo que é eterno. Meus queridos irmãos, confiar no Senhor é muito difícil, mas é o caminho, é a etapa que nós precisamos chegar para adultecer. Conhecemos a palavra, temos convicção de que essa palavra é a verdade, mas nós precisamos erguer as mãos todos os dias e dizer: Senhor, eu me rendo, eu confio que o que o Senhor tem para mim é o melhor. Como Jó, antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Não que nós vamos ver Deus de maneira visível aqui, mas significa que muitas coisas vão ser tiradas do nosso caminho, para nós termos uma visão melhor.
da grandeza do nosso Deus. Deixe-me dar uma ilustração, um fato que aconteceu com um grupo de turistas que foi visitar Israel. Eles, como todo turista gosta, quando eles fazem esse passeio, eles querem visitar o deserto da Judeia, onde Jesus passou 40 dias sendo tentado pelo diabo. E o ônibus na rua, na via lá, na avenida, andando. Não pense no deserto da Judeia como aqueles desertos de areia que nós vemos, montanhas de areia naqueles desertos. O deserto da Judeia é um pouco diferente. Tem pouca vegetação, não tem verde, muito pedregulho, tem muitas coisas, muitos animais peçonhentos, mas também tem oásis, que são aqueles lugares onde há poços de água e ali brotam palmeiras, árvores. É uma exuberância linda no meio daquela vastidão seca que é o deserto da Judeia. E o ônibus estava trafegando na rodovia, quando eles avistaram um desses oásis e viram ovelhas. E eles ficaram fascinadas com aquelas ovelhas e pediram um guia para parar, que eles queriam visitar o oásis e bater fotos daquele rebanho tão grande de ovelhas. E justamente naquele momento em que aquele grupo desceu, começou a fotografar o lugar e o rebanho de ovelhas, aquele grupo viu o pastor quebrar a perna de uma ovelha. Eles ficaram estarrecidos com aquilo, com tamanha crueldade que aquele homem rústico estava fazendo com aquele pobre animalzinho. E indignados, eles partiram para cima do guia e pediram explicações. Afinal de contas, animais têm direitos. O guia, conhecedor do costume, não ficou tão apreensivo, mas também não quis dar uma resposta ao seu grupo de turistas. Ele se dirigiu ao pastor, que perguntou então por que o pastor quebrou a perna daquela ovelha. E diante do grupo de turistas, o pastor pegou a ovelha e começou a colocar uma faixa, a envolver a perna da sua ovelha. Ele olhou para aquele grupo e disse: olha, eu fiz isso porque eu amo demais as minhas ovelhas, e principalmente esta em especial, eu a amo demais. Sabe por quê? Porque ela é uma ovelha rebelde, ela é uma ovelha fujona, ela não obedece a minha voz. Por 3 vezes ela fugiu, principalmente nesta última semana, ela passou 4 dias longe do rebanho. Eu pensei até que ela tivesse sido comida por algum animal feroz. Mas hoje, quando eu trouxe o meu rebanho para beber água nesse oásis, porque nós estamos indo em direção à nossa casa, eu ouvi um balido muito fraquinho. Eu deixei o meu ajudante aqui cuidando do rebanho. Eu andei no deserto e fui até os montes, e eu encontrei a minha ovelha. Eu fiquei muito feliz e eu a trouxe. Sabe por que eu quebrei a perna dela? Para ela não poder fugir de mim mais, para eu poder protegê-la. É como se fosse uma disciplina para a minha ovelha. Agora ela vai ter que acostumar com a minha voz, ela vai aprender a me obedecer, ela vai aprender a depender de mim, porque ela não vai poder mais sair para comer e se alimentar. Eu vou ter que dar alimento para ela todos os dias. Ela não vai poder sair ao longe para beber água. Eu vou ter que trazer água todos os dias para ela. E sabe de uma coisa? A minha ovelha, ela não vai fugir mais. Porque enquanto nós estamos indo para o redil, eu vou levá-la nos meus ombros. Enquanto aquele grupo de turistas voltava para o ônibus, o pastor deu a sua voz de comando chamando as ovelhas, e elas fizeram uma fila indiana seguindo o pastor. E lá na frente, ele estava carregando aquela ovelha com a perna quebrada nos seus ombros, indo em direção para casa.
Deus cuida de nós. Nós precisamos confiar nisso. Mais do que, como eu falei para vocês, nós precisamos entender isso. Nós, na verdade, temos memória curta. Tem um hino cristão que diz assim: conta as bênçãos, dize-as quantas são, e verás surpreso quanto Deus já fez. Nós é que nos esquecemos de quanto Deus tem cuidado de nós, de como a sua bondade tem nos alcançado, de como a sua misericórdia tem tratado de nós. Meus queridos irmãos, quando nós paramos para refletir na bondade e na misericórdia de Deus, temos que ser levados para a questão da salvação. A Bíblia diz que nós merecíamos a condenação, mas em bondade e misericórdia, nós que estávamos mortos em delitos e pecados, separados de Deus, Ele nos deu a vida eterna. Pela graça nós somos salvos. Deus fez isso porque Ele nos ama. Então, o Salmo 116, versículo 12, tem uma pergunta que nós precisamos responder nesta noite, porque nós temos conhecimento da palavra de Deus, nós temos convicção de que esta palavra é a verdade, que Deus se revelou a nós, pelos profetas, pelos apóstolos, pelo seu próprio Filho. Nós precisamos erguer as mãos e dizer: Deus, eu confio que o teu plano é perfeito, que o teu plano é o melhor para mim, mesmo que eu não entenda. Meus queridos, talvez hoje à noite você se sinta uma ovelha com a pata quebrada, e Deus faz isso. Às vezes Ele quebra a nossa perna, porque Ele sabe o que é melhor para nós. A dor não é fácil, mas Ele faz isso para a gente aprender a depender dEle, para a gente aprender a confiar de maneira irrestrita nele, ouvindo a sua voz, obedecendo a sua direção. Então o salmista, no Salmo 116, no versículo 12, ele diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E essa pergunta eu lanço para você hoje à noite. O que você pode dar ao Senhor, o pastor, o anfitrião, aquele que é bondoso e misericordioso, cuja bondade e misericórdia ou fidelidade tem perseguido você todos os dias da sua vida? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Eu tenho uma palavra que pode desencadear várias atitudes na nossa vida. O que nós podemos dar é gratidão. Nós podemos agradecer a Deus por todas as coisas. A Bíblia diz no Novo Testamento: em tudo dai graças, seja grato por todas as coisas, porque esta é a vontade de Deus. Porque quando nós agradecemos a Deus, quando nós somos gratos por todos os nossos dias, nós estamos dizendo que Deus é bom em todo o tempo, que Deus sabe o que faz, que mesmo que Ele quebre a minha perna, Ele vai me colocar nos ombros e vai me levar para casa. Amada igreja, agradeça a Deus pela sua bondade, agradeça a Deus pela sua misericórdia, pela sua paciência. Agradeça a Deus porque Ele trata você com base na aliança que Ele tem comigo, com você, conosco, em Cristo Jesus. Ele preparou para nós um banquete, uma mesa. O nosso copo está cheio. E um dia nós poderemos olhar esse Deus face a face. E a gente vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Que Deus abençoe você.
Que Deus edifique o seu coração, que Deus possa dar a você esperança. Esta é a bênção que nós precisamos no meio do caos, no meio dessa desesperança. Mas para isso, finalmente, eu preciso ter conhecimento da palavra. Eu preciso ter convicção de que essa palavra é a verdade e que Deus tem promessas maravilhosas. E eu preciso levantar as minhas mãos todos os dias e dizer: Senhor, eu confio. Eu confio. Eu confio. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém?